Glória a Deus. Assim seja, Senhor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos aqui nessa noite tão maravilhosa, tão especial, na qual o Senhor providenciou para nós a oportunidade de adorarmos, de buscarmos a Ele. Já quero convidar as nossas amadas crianças a saírem para a sua classe, para as suas classes, nas quais estarão recebendo também aquilo que Deus preparou para elas. Esteja orando. Nosso dia das crianças está chegando. Irá acontecer no dia 19. Então é um momento de alegria para as crianças, mas também de evangelismo, né? Várias crianças de fora da igreja vêm e elas brincam, mas elas também escutam a palavra do Senhor. Elas também são alcançadas com o Evangelho. Então, esteja orando, dia 19, tá bom? No final, eu vou dar mais avisos. Hoje é um daqueles dias em que uma parte dos brasileiros vai dormir mais alegre do que o normal. Uma parte dos brasileiros vai dormir um pouco mais feliz, um pouco mais contente. Por quê, pastor? Motivo para isso é o resultado das votações que estão acontecendo no dia de hoje. Todo ano de eleição é assim. As eleições acontecem, as votações ocorrem, uns ficam mais tristes, outros ficam mais alegres, dependendo do resultado das votações. E de fato, você simpatizar com um político e ver esse político sendo eleito ou ver esse político no poder é algo que pode trazer certa alegria, é algo que pode trazer certa satisfação para o ser humano, né? Nós reconhecemos isso. Mas a pergunta é, para nós cristãos, será que ver um político no poder é a maior alegria que nós podemos sentir em relação a Ele? É a maior alegria que nós podemos sentir em relação a determinada pessoa? É vê-la ganhar uma eleição? E a resposta para essa pergunta certamente é não. Para nós cristãos existe algo mais importante do que alguém que nós conhecemos, alguém com quem nós simpatizamos, vencer um pleito, vencer uma disputa, vencer uma campanha. Eu creio que vocês vão concordar comigo que mais importante do que ver um político eleito é ver um político sendo transformado pelo poder de Deus. Mais importante do que ver alguém governando é ver Deus governando alguém. É ver Deus governando, é ver Deus demonstrando o seu poder, transformando, salvando a vida de uma pessoa. Já pensou? Pessoas hoje, políticos poderosos, no cenário municipal, no cenário estadual, no cenário nacional e até mundial, se rendendo a Cristo, não em época de campanha, mas se rendendo a Cristo verdadeiramente, entrando em uma igreja para servir a Deus, para se render ao Senhor. Você pode imaginar agora qualquer político, imagina ele fazendo isso, ele aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, ele se arrependendo dos seus pecados. Seria ou não seria uma alegria muito grande para nós? Pena que isso não pode acontecer, né? Pena que essas pessoas, elas estão além do alcance do Senhor, não é verdade? Ou será que não? Será que Deus pode transformar pessoas poderosas? Deus pode transformar candidatos? Deus pode transformar governantes, reis e rainhas? A resposta para essa pergunta se encontra em vários lugares da Bíblia, inclusive na passagem na qual eu quero meditar com vocês nessa noite. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor mais uma vez no livro que nós temos estudado nos últimos dias, Daniel,
O nosso propósito é ir até o capítulo 6. Hoje nós iremos meditar brevemente, resumidamente, no capítulo 4. Abra comigo então a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Eu vou tentar ser o mais breve possível, antes que qualquer comemoração passe em frente à nossa igreja, né? Obrigado, André. Glória a Deus. Daqui a pouco nós iremos cear. Mas antes de cear, vamos meditar na palavra. E antes de qualquer coisa, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Se você quiser ficar de pé, nós vamos ficar alguns minutos assentados. Então, para dar um descanso aí para as poltronas, vamos nos levantar mais uma vez. Convidar o diácono Gilson para fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos nessa noite. É você e Deus nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, em Cristo Jesus, por esse momento gratificante, Senhor, precioso. Os louvores, Senhor, nós já entoamos. Temos acompanhado, Senhor amado, essa programação. Agora vem, Senhor amado, a Tua palavra. Momento de reverência. Momento, Senhor, de abrir não somente a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, para ouvir o que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Pai querido, ajuda, edifica cada vez mais a Tua igreja, o Teu povo nesta noite. Abençoa a programação da igreja, abençoa, Senhor amado, o Teu servo, que nesta noite o Senhor deu conhecimento, sabedoria, Pai, para trazer mais um capítulo dessa palavra maravilhosa, Senhor. E em nossas vidas, Senhor, abençoa grandemente, que nós possamos sair daqui cheio da Tua presença, cada vez mais, Senhor. Todo dia, Senhor, um aprendizado maravilhoso, todo dia um aprendizado grandioso para nosso crescimento espiritual. Por isso, meu Deus, abençoe os irmãos que estão aqui, os que estão em casa ouvindo, Senhor. Pai, que verdadeiramente eles possam focar nessa palavra, no que o Teu Espírito Santo, Senhor, colocou na mente e no coração do Teu servo, para que a Tua igreja saia daqui abençoado, em nome de Jesus, e que a nossa vida no dia a dia, Senhor, a cada momento, a cada ano, a cada mês, Senhor amado, o tempo que passarmos aqui nessa terra, Senhor, até a Tua permissão, Senhor, em nome de Jesus, venhamos aprender mais e mais e crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus, que a igreja diga, eita glória! Glória a Deus, poder sentar. Daniel capítulo de número 4, inicia com o grande rei Nabucodonosor, famoso rei, conhecido inclusive na história, fazendo uma saudação a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Porém, essa saudação do rei Nabucodonosor, ela não é uma saudação qualquer, ela não é uma saudação comum. Por quê, pastor Tiago? Porque nos capítulos anteriores, o rei Nabucodonosor inicia de uma maneira desagradável a Deus. O rei Nabucodonosor inicia com impiedades, realizando atos desagradáveis ao Senhor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eles todos começam com esse rei fazendo algo errado. Os 3 capítulos anteriores iniciam com o rei perseguindo o povo de Deus, com o rei zombando do próprio Deus, até a idolatria. Em capítulos anteriores, ele ordena que as pessoas idolatrem, adorem uma estátua que ele levantou. Porém, aqui no capítulo de número 4, o rei Nabucodonosor inicia de uma forma diferente. Depois de saudar a todos os povos, a todas as nações e desejar paz para todos, o rei diz que achou por bem falar sobre os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito na sua vida. Pela primeira vez, então, ele inicia um capítulo rendendo honra, rendendo glória ao Deus verdadeiro. Ele fala sobre os sinais, sobre as maravilhas de Deus, e ele diz que Deus é eterno.
Deus é eterno e o seu governo passa de geração em geração. Isso nós vemos nos versos de 1 a 3. Você pode ler com mais calma na sua casa. Eu vou resumir algumas partes e nós vamos ler alguns versículos. Então nós podemos afirmar que, pelo menos aqui no início do capítulo, o rei está agindo de forma diferente de como ele agia nos capítulos anteriores. A pergunta é, será que no final ele vai continuar assim? Será que no final ele vai continuar louvando, exaltando, enaltecendo o nome de Deus? É o que nós vamos descobrir. Ele começa bem, mas a pergunta é, será que ele vai continuar com essa atitude diante de Deus? Por que Nabucodonosor está assim? De quais sinais, de quais maravilhas ele está falando? O que Deus fez na vida dele? E ele começa, a partir do versículo 4, a explicar o que foi que Deus fez, quais sinais, quais maravilhas Deus operou na vida dele. Ele diz que certo dia ele estava tranquilo em sua casa, na verdade em seu palácio. As guerras já tinham cessado, as vitórias já tinham vindo, o rei estava tranquilo, o rei estava bem, quando de repente, e novamente, ele tem um sonho que o perturba. Isso já tinha acontecido no capítulo 2, ele teve um sonho que o perturbou, e mais uma vez Deus dá um sonho para esse rei. E mais uma vez o que ele faz? Mais uma vez ele pede a ajuda dos universitários. Mais uma vez ele chama os sábios do seu reino. E mais uma vez os sábios, os magos, os astrólogos do seu reino não conseguem ajudar o rei a entender o significado do seu sonho. Então, mais uma vez, a palavra de Deus está mostrando que a sabedoria humana, a sabedoria terrena, ela é incapaz de ajudar o ser humano em relação aos seus problemas mais profundos. Em relação aos problemas espirituais, a sabedoria humana nada tem para oferecer. Mais uma vez, os magos são incapazes de ajudar o rei. Porém, mais uma vez, quem aparece? Mais uma vez, Daniel surge. Mais uma vez, Daniel comparece ao palácio do rei. O nome dele é Beltesazar, o nome babilônico dele. E eu achei interessante, irmãos, você pode verificar isso na sua leitura, que por mais de uma vez, Daniel é descrito pelo rei Nabucodonosor como aquele no qual habita o Espírito dos deuses. Isso não sai da boca de Daniel, não é Daniel dizendo, é o próprio rei testificando. Veio Daniel, aquele no qual habita o Espírito dos deuses. Isso é a forma de um rei pagão falar sobre quem nós sabemos, sobre o Espírito Santo de Deus. O que ele estava dizendo é que veio Daniel, com as palavras dele, mas nós entendemos, veio Daniel, aquele no qual habita o Espírito de Deus. E como foi que o rei percebeu que em Daniel habitava um espírito diferente, igreja? Como foi que o rei entendeu que em Daniel habitava o Espírito Santo, o Espírito Celestial? O rei sabia porque ele percebeu que Daniel era capaz de fazer aquilo que os outros não eram. Ei, o Espírito Santo habita em mim e em você, sabe para quê? Não é para nós nos amostrarmos, não é para nós sermos glorificados. O Espírito Santo habita em mim e em você para nos capacitar a fazer aquilo que outrora nós não conseguíamos fazer. Isso vai incluir sinais, isso vai incluir maravilhas, vai. Isso vai incluir milagres, vai. Mas isso vai incluir também uma mudança, uma transformação de caráter. Pecados que nós não conseguíamos vencer antes, agora porque o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos conseguir. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber
há algo diferente em você, e não é porque nós somos mais fortes do que antes, é porque nós temos alguém que nós não tínhamos antes, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso capacitador. O Espírito Santo nos capacita a operar milagres, sinais, maravilhas, mas é também sermos diferentes em nosso caráter, sermos pessoas diferentes de quem nós éramos. Nós não precisamos mais olhar para a tentação, olhar para o pecado e dizer eu não consigo, porque agora o nosso lema é tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso, eu não consigo, mas habita em mim alguém que me dá poder, alguém que me dá sabedoria, alguém que me dá entendimento e alguém que me dá vitória. O rei então chama aquele que ele entende que tem o Espírito de Deus dentro dele. E agora o rei age diferente do capítulo 2, porque no capítulo 2 ele botou banca, ele exigiu que adivinhassem o que ele sonhou. Agora não, parece que ele está mais aperreado, ele está mais apressado, e ele já vai logo contando o sonho. E ele diz que no seu sonho ele viu uma árvore gigantesca, uma árvore grandiosa, ela estava no meio da terra, mas a sua altura, ela ia aumentando, aumentando até alcançar o céu. As folhas dessa árvore eram bonitas, o fruto dessa árvore era abundante, a tal ponto de muitos se alimentarem dela, inclusive os animais, e ela fazia sombra para todos. Porém, depois disso, o rei escuta no seu sonho que um ser celestial, um vigilante celestial, brada que essa árvore, ela deve ser derrubada. As suas folhas devem ser espalhadas, o seu fruto deve ser espalhado, os animais devem ser afugentados. Essa árvore tem que ser desfeita. É o que diz o ser celestial no sonho. Mas o ser celestial também diz, deixa a cepa, deixa uma parte do tronco amarrada no chão com cadeias de bronze, durante 7 tempos. Daniel escuta esse sonho, no qual, depois de dizer que isso deve durar por 7 tempos, o ser celestial diz que isso deve acontecer. Olha o objetivo, igreja. A fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem Ele quer. E ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Quando nós estamos cantando alguma música, normalmente essa música tem um refrão, tem uma parte que se repete. Isso aqui vai ser o refrão desse capítulo. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. Isso vai se repetir diversas vezes. Essa é a mensagem central desse capítulo. Essa árvore tem que ser derribada, mas o tronco vai ficar durante 7 tempos. Daniel escuta esse sonho, e ele também fica conturbado. Ele fica perplexo. Por quê? Porque Daniel entende o que o sonho quer dizer. Ele tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus entende todas as coisas. Ele não é entendido, mas ele entende. Daniel entende que esse sonho significa sofrimento para o rei. Aquele rei tão grandioso, Nabucodonosor, ele será disciplinado. E Daniel fica conturbado com isso, Daniel fica triste. Irmãos, isso é algo espetacular. Isso é algo maravilhoso. Porque aqui nós vemos o coração de Daniel. Qualquer outra pessoa ouvindo sobre a queda de uma autoridade pagã, ficaria feliz, ficaria vibrando. Está vendo? Ó, tu vai receber o que tu mereces. Especialmente se essa autoridade ela estivesse perseguindo o seu próprio povo, maltratando
a sua família, maltratando a sua nação. Qualquer pessoa ficaria feliz com a queda de alguém, com o sofrimento de uma pessoa poderosa. Mas Daniel não. Daniel fica triste. Ele começa logo dizendo: que isso não aconteça, rei. Que isso não aconteça com o Senhor. Daniel se compadece. Daniel sente compaixão daquele rei, apesar de tudo que aquele rei fez contra ele e contra os seus amigos. Isso ilustra, irmãos, o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Quando ele estava na cruz, ele foi capaz de orar por aqueles que estavam tirando a sua vida. Que grande exemplo Daniel é para mim e para você, quando por muito menos nós torcemos pela derrota de alguém, por alguém que fez muito menos contra a minha pessoa, a sua pessoa, nós chegamos a querer que essa pessoa se dê mal, que essa pessoa sofra. Mas Daniel não. Daniel, ele não quer o mal do rei, pelo contrário, ele sofre com aquilo que ele sabe que vai acontecer. O rei percebe então que Daniel está triste e diz: Daniel, não fique triste. Revela o sonho para mim. E Daniel revela, ele diz: ó rei, essa grande árvore, essa árvore impressionante, ela representa você. Você é essa árvore a quem Deus tem dado poder, grandeza, glória. E a parte, rei, que diz que a árvore será cortada, significa que você será expulso de entre os homens. Você será expulso de entre os homens, irá morar com os animais, e você vai viver como eles. Isso vai acontecer, rei Nabucodonosor, até que você saiba que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá esse reino para quem ele quer. Mas a parte que diz que a cepa da árvore, o tronco da árvore ficou no chão, significa, rei, que depois de 7 tempos, você vai ser restaurado. Você vai voltar a reinar. Mas só depois, rei, que você entender que o céu domina sobre a terra. Só depois que você entender que você é totalmente dependente de Deus. Daniel interpreta o sonho, irmãos, e ele poderia dizer: e eu me calo por aqui. Já fiz a minha parte, estou indo embora agora. Só que Daniel não suporta. Daniel ama tanto aquele rei que ele não fica calado e ele aconselha o rei. E ele diz: ó rei, escuta o meu conselho. Põe fim aos teus pecados, rei. Põe fim às tuas iniquidades. Trata bem os mais pobres. E talvez, isso que eu estou dizendo, não vai acontecer. Talvez a tua tranquilidade, ela vai demorar um pouco mais. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, irmãos, castigos sendo determinados sobre pessoas, mas quando essas pessoas se arrependem, o castigo é retirado, o castigo é anulado. Deus usou o profeta Isaías para dizer para o rei: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Mas o rei se volta para Deus, o rei se humilha, o rei se arrepende, e Deus diz: vai lá e diz para ele que eu estou tendo misericórdia, e eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus usou Jonas para dizer que Nínive seria destruída, mas o que foi que o rei fez? O rei estabeleceu um jejum e toda a cidade se humilhou e se arrependeu na presença do Senhor, e Deus não destruiu mais a cidade. Daniel sabia que se o rei continuasse daquela forma, ele seria castigado. Mas se ele se arrependesse, Deus poderia ter misericórdia dele. Irmãos, irmãs, aqui eu vejo um dos maiores presentes que Deus pode nos dar aqui nessa terra. Um dos maiores presentes que Deus pode dar a mim e a você é alguém que nos ama a ponto de sofrer com o nosso sofrimento. Mas não apenas isso.
Um dos maiores presentes que Deus pode nos dar nesta terra é alguém que nos ama a tal ponto de dizer aquilo que nós precisamos ouvir. É alguém que nos ama a ponto de dizer: ei, isso é o que está determinado sobre a tua vida. Mas você pode se arrepender, você pode mudar, você pode se entregar e talvez o que estava determinado sobre você não vai mais acontecer. Nós normalmente queremos perto de nós pessoas que nos apoiem, pessoas que digam o que nós queremos ouvir, mas a maior demonstração de amor é a que Daniel fez. É alguém que nos ama a ponto de dizer aquilo que talvez seja difícil: arrependa-se, para que você não seja condenado. Se você tem alguém assim na sua vida, agradeça a Deus por ele, agradeça a Deus por ela. É isso que nos leva para o céu, pessoas que nos dizem a verdade da palavra do Senhor. O rei então ouve a revelação do sonho, ele ouve o conselho de Daniel, e qual é a reação que ele tem? Como o rei reage a tudo isso? Olha os versos 29 a 33. Daniel 4, 29 a 33, dizem assim: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. 1 ano se passa, desde o sonho, a revelação, o conselho de Daniel. O rei teve tempo para se arrepender? O rei teve tempo para emendar a sua vida, para ser transformado pelo Senhor? Teve. Mas ele não quis. Ele se fez de surdo para a palavra de Deus que veio até ele. Então ele está passeando no seu impressionante palácio, irmãos. A Babilônia de Nabucodonosor era incomparável. Era incomparável, era algo extraordinário. Então ele está passeando no seu palácio real, quando saem da boca dele palavras de orgulho. Ele diz: não é esta a grande Babilônia que Deus me deu? Foi isso que ele disse? Não é esta a grande Babilônia que Deus me permitiu construir? É isso que ele diz? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real, com o meu grande poder e para a minha glória? Nabucodonosor era o começo, o meio e o fim dele mesmo. Tudo era feito por ele, por meio dele e para ele. Palavras de orgulho, palavras de soberba. E aí o texto diz que tão logo ele estava falando, ele nem terminou de falar direito, veio uma palavra do céu, dizendo: ó rei, tu és expulso de entre os homens, passas a comer erva como os bois, o seu corpo é molhado do orvalho do céu, até que lhe cresçam os cabelos, as unhas e tudo mais. Que coisa estranha. O rei agindo como um animal, comendo capim, comendo grama. Ao longo da história,
Determinadas desordens psicológicas, psíquicas, elas têm atacado os seres humanos. Alguns anos atrás, por exemplo, uma funcionária de uma faculdade conhecida dos Estados Unidos, ela foi descoberta comendo, acredite, terra. Ela tinha emprego, ela tinha família, ela tinha tudo que se poderia pensar que alguém deve ter. Mas ela tinha o hábito de comer terra, não é açaí, que dizem que tem gosto de terra. Era a própria terra. Isso foi matéria de jornal. Isso foi publicado em jornais sérios. Pesquisas foram feitas. Como é que uma mulher, em pleno século 21, come terra e acha bom? Então, se uma mulher do nosso tempo comeu terra, por que nós não podemos acreditar que um rei de milhares de anos atrás comeu grama, comeu capim? A medicina tem chamado essa desordem psicológica de zoantropia. Existem casos reais, diagnosticados, de pessoas que pensam que são animais e agem como tal. Dentro da zoantropia tem a boantropia, que é alguém que pensa que é um bovino, que foi o que aconteceu com esse rei. Você pode pesquisar depois. Mas isso durou, o texto diz, pelo espaço de 7 tempos. Nós não sabemos exatamente o que são esses 7 tempos, podem ser 7 dias, podem ser 7 meses ou até 7 anos. E o que é que isso nos mostra, igreja? Que lição isso nos ensina dessa parte da vida de Nabucodonosor? Aqui nós vemos o que Deus costuma fazer com aqueles que andam na soberba. Aqueles que andam em orgulho, o que é que Deus faz com os orgulhosos? A palavra de Deus é bem clara. Deus abate, Deus humilha aqueles que andam no orgulho. Deus costuma abater determinadas pessoas. E não foi apenas no linguajar de Nabucodonosor, no pensamento dele, que ele foi orgulhoso, não. Eu diria que primeiro e principalmente a primeira evidência de orgulho, de soberba desse rei, foi o fato de ele ser teimoso em relação aos seus pecados. Não existe soberba, não existe orgulho maior do ser humano do que ele estar em pecado, ele ouvir o aviso de Deus e ele permanecer em pecado. Ele não se importar com as advertências divinas. Ele não temer aquilo que o Senhor está trazendo sobre a possibilidade de castigo, de disciplina. Não existe orgulho maior do que ouvir uma palavra, do que ouvir um orgulho de Deus, do que ouvir uma palavra, um aviso de Deus, dizendo se arrependa e não se arrepender. Existe orgulho maior do que isso, do ser humano? E foi o que ele fez. E não apenas ele. Foi o que os reis de Israel fizeram. Deus enviou os profetas dizendo, arrependam-se, reis. Deus vai enviar vocês para outra terra. E os reis disseram, não, isso é besteira, nós temos o templo, nós temos o sacrifício, nós temos a palavra, Deus nunca vai fazer isso com a gente. O povo zombou de Deus. E Deus os disciplinou e enviou para a Babilônia. Então a principal manifestação de soberba desse rei foi isso, a teimosia dele. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar no erro. Eu quero continuar no pecado. Você conhece alguém assim? Tomara que não seja aquela pessoa que a gente vê no espelho, não é verdade? Porque senão vai ser. Sabemos que estamos em determinado pecado, Deus fala com a gente lê a Bíblia, escuta um rádio, uma mensagem pela internet na igreja, Deus dizendo arrependa-se. E a gente, não, eu vou continuar. Isso é nabucodonosorismo. É uma atitude do rei Nabucodonosor, é uma soberba, é um orgulho. Acabei de inventar essa palavra. Porém, também o fato dele se achar independente de Deus.
Sabe quando você chega em determinada fase da sua vida e você acha que você chegou lá porque você conseguiu, porque você é o cara, porque você é uma mulher sábia? Eita, cuidado. Isso, olha a Babilônia que eu construí. Cuidado. Vamos colocar Deus na frente dos nossos sucessos, dos nossos projetos. O rei então foi abatido, o rei foi humilhado, se transformou em um animal, pensava como animal, agia como animal, comia comida de animal. E isso com certeza poderia ter sido a morte do rei, não poderia, igreja? Isso poderia ou não poderia ter sido o fim desse rei? Sabe por que não foi? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em bondade. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Deus nos deu uma nova chance. Deus nos deu uma nova oportunidade. Senão a gente estava lá no mundo sendo humilhado. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade. E é isso que Deus faz com esse rei. Por incrível que pareça, olhe os versos finais, versos 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, passou, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem te viu e quem te vê, Nabucodonosor? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, isso é milagre. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Deus! Que maravilha! Esse é o Deus a quem nós servimos, igreja. A doença passa, o entendimento volta. E quando o entendimento volta, para que é que Nabucodonosor utiliza o entendimento que ele tem? Antes ele tinha entendimento, mas não tinha sabedoria. Ele não louvava a Deus. O entendimento voltou e agora ele usa o entendimento para exaltar a Deus. Foi para isso que Deus nos deu o entendimento. Foi para usarmos para a honra e glória dEle. Se você se acha uma pessoa inteligente, use essa inteligência para a glória de Deus. E o que é que acontece depois disso? O rei experimenta a mesma grandeza que ele tinha antes, igreja. O texto diz que ele experimenta grandeza igual? Grandeza menor? Não, o texto diz que a ele se acrescenta extraordinária grandeza, ou seja, ele não volta com a mesma grandeza de antes, ele volta com ainda mais. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que sabe abater os orgulhosos, também sabe exaltar os humildes. Várias vezes no Evangelho Jesus diz, o nosso Senhor Jesus, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, e Deus o exalta também. Assim termina o capítulo 4, e que conclusões nós podemos tirar de tudo isso? Eu creio que a primeira e principal conclusão nós já entendemos, porque ela é muito repetida. Que conclusão é essa, pastor? Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Quem é que governa sobre a terra? É Deus,
e aquele a quem Ele quiser que governe também. Essa era a mensagem principal que os leitores de Daniel daquela época precisavam entender. Porque olha o que aconteceu. Um rei pagão vem, conquista a sua terra, leva o seu povo para outra terra. O que parece que está acontecendo? Parece que Deus foi derrotado. Parece que os homens estão fazendo o que querem. Aí Deus diz, não foi Nabucodonosor que derrotou Deus. Foi Deus que entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Capítulo 1 mostra claramente que é Deus que entrega em disciplina. Não é o rei que consegue, é Deus que derrota o seu próprio povo. E mais na frente Deus vai transferir o reino de Nabucodonosor para outro. E assim Deus tem feito ao longo da história. Então imagina o conforto que isso traria para o povo da época de Daniel. Não é o homem que está no controle, é o nosso Deus. Vamos nos voltar para Ele. Ele vai restaurar a nossa sorte. Isso traria um conforto tremendo para Daniel, para os seus amigos. Porém, ainda hoje, igreja, essa é uma verdade que nós precisamos entender. E, infelizmente, a verdade que Deus domina sobre tudo ainda não tem sido compreendida. E eu digo isso porque cada vez mais eu percebo que os cristãos estão confiando em políticos, ao invés de confiar em Deus. Cada vez mais a igreja tem confiado em políticos e cada vez mais a igreja tem confiado, cada vez menos a igreja tem confiado em Deus. É como se Deus só governasse aqui nessas quatro paredes, lá fora quem governa é o homem, lá fora quem decide é o homem. Mas a Bíblia está nos mostrando que Deus governa a igreja, mas Deus não governa apenas a igreja. Deus governa o Estado, Deus governa o país, Deus governa a nação. Deus coloca no governo quem Ele quer. É quem Ele quer. Se nós não entendermos isso, igreja, de acordo com esse texto aqui, nós vamos nos perturbar. Nós vamos achar que Deus está perdendo, que o homem está tendo vitória, o mal está prevalecendo. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de alguém que, pelo que parece, não acredita que Deus domina sobre o reino dos homens. A gente percebe que cada vez mais os cristãos estão se mordendo nas redes sociais por causa de política. Um pastor famoso do Brasil vai na rede social e diz que um candidato a prefeito é mentiroso. Aí aqueles que gostam desse candidato dizem, mentiroso é o senhor, pastor. Pessoas brigando por causa de político. Aí eu fui lá e comentei. Antigamente os cristãos confiavam mais em Deus e menos em política. Não que política não faça parte da nossa vida, mas ficarmos brigando por causa disso em rede social. Sabe o que foi que alguém me respondeu? Eis a resposta que eu recebi. A política rege esse mundo. A política governa esse mundo. Políticos corruptos tomam conta desse país. E você fica aí, de braços cruzados. É a política que rege o nosso país? O mundo pensa assim. Mas alguém que lê Daniel pensa o contrário. Não é a política que rege o país. É Deus que rege a política. É Deus que rege o Brasil. É Deus que rege o mundo inteiro. É Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Essa é a ideia de muitos. Nós estamos perdendo, Deus está perdendo. O mundo está tomando controle. Mas Daniel 4 mostra que é o Altíssimo que está no controle. Deus não está perdendo nada. Deus nunca perde uma batalha. Ele está permitindo determinadas coisas com propósitos que às vezes nós entendemos e às vezes nós não entendemos. Até por disciplina pode ser. Mas quem governa é Ele.
Precisamos entender que o Altíssimo tem o domínio do reino dos homens e Ele o dá a quem Ele quer. Vamos sair daqui com essa verdade no nosso coração. Mas outra conclusão que nós tiramos daqui, e eu quero encerrar com ela, é que Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus pode transformar qualquer um. E um dos exemplos bíblicos que nós temos disso é esse rei. Quem era o rei Nabucodonosor nos capítulos anteriores? O que é que esse homem fazia? Perseguia o povo de Deus, zombava de Deus, perguntava: qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Lançava na fornalha, ordenava a adoração a uma estátua. Quem diria que um homem como esse poderia ser alcançado? Mas o que é que Nabucodonosor faz agora? Depois que Deus o humilha, depois que Deus o toca, depois que Deus usa alguém para pregar ao seu coração, Nabucodonosor é alguém que exalta o nome de Deus. A lição que nós aprendemos com isso é: nunca duvide da transformação de ninguém. Nunca duvide da transformação de quem quer que seja. Ah, é o pior rei que existe, Manassés era, e Deus o converteu. Ah, é o perseguidor mais ferrenho da igreja, ele critica a igreja, Paulo era, e Deus o converteu. Ah, pode ser o satanista mais determinado, e nós temos ouvido notícias de satanistas se convertendo e se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não duvida, você tem um parente que parece que o coração é mais duro do que diamante. Você prega e nada acontece. Continua pregando, continua orando, continua acreditando. Faz que nem Daniel. Parece que o mal já está determinado, mas tem esperança. Prega a palavra, dá um conselho e continua orando, continua acreditando. Qualquer pessoa pode ser transformada. Talvez você era uma pessoa assim. Quando você era do mundo, alguém olhava para você e dizia: esse aí nunca vai ser crente, essa aí nunca vai ser serva de Deus. E olha onde é que você está agora. Lembra de alguém agora que parece impossível que se converta. Faz um propósito, ora por essa pessoa, prega para essa pessoa. E talvez, quem sabe, um dia ela esteja aqui se rendendo aos pés do Senhor. Não creia apenas na transformação dos outros, creia na sua também. Talvez há alguma área hoje na qual você tem sido derrotado, derrotada. Deus, o Espírito de Deus, nos dá poder para vencer. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Nós já vamos cear, mas antes de cearmos, eu queria perguntar se tem alguém aqui essa noite com quem Deus já tem falado. Alguém que talvez tenha vivido na prática de algum pecado. E Deus já tem advertido você, Deus já tem falado com você, mas até hoje você tem endurecido o seu coração. Quem sabe hoje seja a oportunidade que Deus está te dando antes de algo pior acontecer. Antes de uma disciplina mais forte, antes de uma perda maior ocorrer. Eu não sei o que é que Deus está falando ao seu coração, mas o que quer que seja, curve a sua cabeça agora, aproveite para falar com Ele, para reconhecer a soberania dEle na sua vida, para reconhecer que as coisas não acontecem como o homem quer, as coisas acontecem como Deus quer. Nós não entendemos tudo, muitas vezes nós até nos decepcionamos com o que acontece no mundo, mas o que nós não vamos duvidar é que Deus continua no centro, Deus continua no trono, Deus continua no governo das nossas vidas. Tem alguém essa noite? Vou perguntar apenas, nosso tempo já está avançando.
Tem alguém aqui essa noite que ainda não havia entregue o seu coração para Jesus Cristo, mas hoje entendeu que somente através dele nós podemos ir para o céu, porque todos somos pecadores, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Você não havia feito isso ainda, mas hoje você quer fazer. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém que gostaria de se reconciliar com Deus nessa noite? Levanta a sua mão dizendo: eu quero aproveitar essa oportunidade. Se não tem, que a palavra do Senhor continue falando aos corações. Já quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na distribuição da ceia. Se você está nos visitando e tem alguma dúvida sobre a palavra de Deus, ou mesmo aqueles que nos assistem pelas redes sociais, fique à vontade para nos procurar. Nós teremos o prazer de sentar e conversar sobre a palavra de Deus. Primeiro domingo de cada mês, nós realizamos a ceia do Senhor, a qual é um memorial, é uma forma de estarmos sempre lembrando e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo teve a coragem de fazer por mim e por você. Não pode haver em nós medo, não pode haver em nós receio de servir a Cristo, porque Cristo enfrentou a morte por mim e por você. Preço maior Ele não poderia ter pago. Então agora toda a nossa coragem, todo o nosso amor tem que estar voltado para o nosso Senhor. E a ceia é um momento de lembrarmos disso e de agradecermos a Cristo. Para quem é a ceia, pastor? A ceia é para todo discípulo de Jesus Cristo. A ceia não é para pessoas perfeitas, eu sempre repito isso. A ceia não é um prêmio, a ceia é uma necessidade para todo crente. Se você está aqui e você já se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador, não deixe de participar da mesa do Senhor. Ah, pastor, mas tem um pecado que está sendo trazido ao meu coração. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito está em você. Aproveite esse momento para confessar o pecado, para dizer que quer ser diferente daqui para frente. E participe da mesa do Senhor. Não deixe que a culpa venha te impedir de ter esse prazer. A ceia é para todo crente. Senhor Deus e amado Pai, crendo na Tua palavra, Senhor, nós queremos neste momento agradecer pelo sacrifício do Teu Filho, oferecido a favor da nossa salvação, Pai. Nós que não merecemos, nós que éramos orgulhosos, nós que éramos soberbos, nós que pensávamos apenas em nós mesmos, fomos transformados pelo Teu poder, e em nós habita o Teu Espírito, Senhor, para nos capacitar a vencermos toda e qualquer tentação, todo e qualquer pecado. Agora, Senhor, eis aí diante de Ti, diante de nós, o pão e o suco, representando algo infinitamente maior, que é o Teu corpo e o Teu sangue derramado, oferecido em nosso lugar. Pai, nós oramos para que através deles nós tenhamos comunhão contigo. Perdoa os nossos pecados, dai-nos vitória, em nome de Jesus, é o que eu peço e agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem distribuir, a igreja recebe e aguarda para nós participarmos todos juntos.